Existem lugares que o tempo esqueceu. Lugares onde a história se mistura com o sobrenatural e o medo se transforma em realidade. Mas e se esses lugares não estivessem realmente vazios? Histórias que nos arrepiam a espinha. Somos atraídos pelo desconhecido, pelo inexplicável e misterioso. Lugares assombrados nos chamam, nos convidando a desvendar seus segredos ocultos. O Brasil, uma terra de cultura vibrante e história rica, guarda sua parcela desses locais enigmáticos. Lugares onde o véu entre nosso mundo e o próximo parece tênue e frágil, onde espíritos vagam, buscando consolo ou vingança. Junte-se a mim, enquanto exploramos esses cantos assombrados do Brasil, mergulhando em suas verdades ocultas e confrontando a realidade arrepiante do sobrenatural. Você está pronto para encarar a escuridão? Para confrontar os espíritos que vagam por esses locais assombrados? A jornada será inquietante, repleta de sussurros de tragédia e vislumbres do etéreo. Mas dentro dessas paredes assombradas e sob as sombras, podemos encontrar respostas. Respostas às perguntas que atormentam a humanidade há séculos. O que acontece depois da morte? Nossos espíritos permanecem, buscando encerramento ou conexão? Prepare-se para conhecer os lugares mais assombrados que ousamos explorar, onde a presença de algo ou alguém ainda pode ser sentida. Nos arredores da agitação de São Paulo, encontra-se um lugar envolto em um silêncio perturbador. Um contraste gritante com a vibrante metrópole. Ilha das Bonecas. Um nome que causa arrepios até nos corações mais corajosos, evocando imagens de pesadelos e mistérios não resolvidos. Aqui, centenas, talvez milhares, de bonecas deterioradas pendem das árvores, seus olhos sem vida observando, como se guardassem segredos sombrios. Sua presença, um lembrete arrepiante de um passado trágico, uma história que se entrelaça com a própria essência da ilha. A história começa com um morador solitário, um homem chamado Julian Santana Barreira, cuja vida mudou para sempre por um evento fatídico. Reza a lenda que ele encontrou uma menina afogada nos canais que cercam sua ilha, um encontro que o deixou profundamente abalado. Assombrado por seu espírito, ele começou a pendurar bonecas, na esperança de apaziguar a alma inquieta da menina. Uma homenagem, dizem alguns, para apaziguar sua alma inquieta, enquanto outros acreditam que era uma tentativa desesperada de afastar o medo e a culpa. Mas com o passar dos anos, a ilha se transformou em um espetáculo macabro, um lugar onde o tempo parece ter parado. As bonecas se multiplicaram, suas formas decadentes se tornando um testemunho assombroso da dor de Barreira, cada uma contando uma parte de sua história. Visitantes sussurram sobre eventos estranhos. Bonecas sussurrando, movendo suas cabeças como se estivessem vivas, como se estivessem tentando comunicar algo. Seus olhos seguindo aqueles que ousam pisar na ilha, criando uma sensação de ser constantemente observado. Seria o espírito atormentado de Barreira, incapaz de encontrar paz? Ou talvez a própria ilha tenha absorvido a energia de todos que passaram por lá? Ou seria a energia coletiva das próprias bonecas, imbuídas da tristeza da ilha, cada uma carregando um fragmento da dor e do sofrimento que permeia o lugar? Seja qual for a verdade, uma coisa permanece certa. A Ilha das Bonecas é um lugar onde o sobrenatural e o real se encontram, criando uma atmosfera de mistério e inquietação. A Ilha das Bonecas permanece como um testemunho arrepiante do poder duradouro da dor e da presença inquietante do sobrenatural. Um lugar onde as bonecas parecem sussurrar segredos antigos ao vento. No coração de São Paulo, um arranha-céu se ergue alto, uma lembrança sombria de uma tragédia que abalou a cidade. Este é o Edifício Joelma, um prédio que carrega consigo uma história marcada por dor e mistério. Em um dia fatídico de 1974, o fogo tomou conta do prédio, prendendo centenas lá dentro. O incêndio começou no 8º andar e rapidamente se espalhou, transformando o edifício em uma armadilha mortal. O incêndio tirou mais de 180 vidas, deixando para trás um legado de dor e terror. As famílias das vítimas ainda visitam o local, deixando flores e velas em memória dos entes queridos perdidos. Mas os horrores daquele dia não terminaram com as chamas. O edifício, agora reconstruído, carrega consigo uma aura de mistério e assombração. Hoje, o Edifício Joelma está reconstruído, mas as cicatrizes do passado são profundas. A estrutura moderna esconde as memórias sombrias, mas não pode apagar os eventos trágicos que ocorreram ali. Sussurros de fenômenos inexplicáveis ecoam por seus corredores. Funcionários e visitantes relatam sentir uma presença estranha,
como se os espíritos daqueles que pereceram ainda estivessem presentes. Ruídos inexplicáveis, pontos frios e aparições fugazes são frequentemente relatados. Equipamentos de detecção de ruídos capturam sons que não têm explicação lógica. Alguns dizem que os espíritos daqueles que morreram no incêndio ainda vagam pelos corredores. Essas aparições são descritas como figuras etéreas, flutuando entre o mundo dos vivos e dos mortos, presos entre mundos, buscando consolo e libertação. Esses espíritos parecem estar em uma busca incessante por paz, incapazes de deixar o local de sua morte trágica. Um dos relatos mais assustadores é o das crianças fantasma. Testemunhas afirmam ter visto as figuras fantasmagóricas de crianças brincando no prédio, suas risadas ecoando pelos corredores vazios. Essas crianças são vistas correndo pelos corredores, suas risadas inocentes contrastando com a atmosfera sombria do edifício. Seriam elas resquícios das vidas inocentes perdidas no incêndio? Ou seriam frutos da nossa imaginação coletiva, alimentada pela história trágica do prédio? A presença de brinquedos antigos e fotografias de crianças no local só aumenta o mistério. A mente humana é poderosa e pode criar visões a partir de traumas passados. No entanto, os relatos são tão numerosos que é difícil descartá-los como meras ilusões. O edifício Joelma permanece como um lembrete arrepiante da fragilidade da vida e do poder duradouro da tragédia. Sua silhueta contra o céu noturno de São Paulo é um símbolo de resiliência e memória. Ele nos força a confrontar a questão inquietante: o que acontece com nossos espíritos quando morremos? Se você assistiu até aqui, dá um tapa no like e inscreva-se no canal. Não seja um corno do mal. Nossa jornada ao coração das paisagens assombradas do Brasil nos leva agora aos arredores de São Paulo, onde uma vasta extensão de água brilha sob o sol. A represa Guarapiranga. Um lugar de beleza serena na superfície, mas por baixo da fachada tranquila reside uma verdade mais sombria e inquietante. A represa guarda um segredo arrepiante, sussurrado entre os moradores locais e envolto em mistério. Pescadores contam histórias de encontros assustadores, luzes estranhas piscando sob a superfície da água, vozes desencarnadas carregadas pelo vento e uma sensação de pavor que os toma quando a noite cai. Alguns acreditam que esses fenômenos inexplicáveis estão ligados à história sombria da represa. Durante anos, ela serviu como um depósito para os indesejáveis da cidade, uma tumba aquática para incontáveis almas. Seus espíritos, dizem eles, agora vagam pelas profundezas, buscando paz no abraço frio da água. Seria simplesmente o poder da sugestão, alimentado por lendas locais, e o passado mórbido da represa? Ou haveria algo mais nos eventos perturbadores relatados na represa Guarapiranga? Conforme o sol se põe e as sombras se estendem pela água, não se pode deixar de sentir uma sensação de desconforto. Um lembrete de que alguns segredos são melhor deixados intocados, ocultos sob as ondas. Relatos de desaparecimentos misteriosos ao longo dos anos apenas aumentam o fascínio e o medo em torno da represa. Historiadores locais tentam desvendar os segredos escondidos, mas as respostas permanecem evasivas. Alguns afirmam ter visto figuras fantasmagóricas emergindo das águas, apenas para desaparecerem novamente. A névoa que se arrasta sobre a água ao amanhecer adiciona uma camada extra de mistério e apreensão. Os olhos dos moradores refletem o medo e a reverência que sentem por este lugar enigmático. Sons inquietantes que emanam das profundezas reforçam a sensação de que algo sobrenatural está à espreita. Sob a luz da lua cheia, a represa parece ainda mais enigmática, como se guardasse segredos que nunca serão revelados. E assim, a represa Guarapiranga permanece um enigma, um lugar onde a beleza natural e o terror inexplicável coexistem, deixando-nos com mais perguntas do que respostas.